Vocês quebraram muita cabeça pra Muita ter cabeça. o Instagram, né? Eu pensava em parar com a página, o João que me motivava, falava, não, mano, vamos, continua. Eu pensava em parar, porque eu falava, mano, não é possível, eu tô aqui trabalhando de noite, não consigo crescer mais, tudo que eu faço E não tá dá satisfeito. retorno, meus amigos estão se formando em Direito, em Medicina, e eu tô aqui trabalhando com internet, negócio super incerto, mano, não, não é possível. Eu João, não, vamos. E aí, por acaso, eu descobri isso. Porque o trabalho é muito gostoso, né? É. O trabalho é muito gostoso, não tem como negar isso. Só Na que época não era gostoso não, na época era É o começo. mas ainda assim, tipo assim, igual eu falei, tipo, pelas primeiras vezes que eu tava tendo as experiências, sabe? Tipo, isso que era muito legal. Quando começou a Isso crescer. que motivava muito. Porque você falava, caramba, mano, você tá indo num restaurante assim, e, tipo, você, querendo ou não, meio que você come de graça. Tem o valor do seu trabalho ali, é lógico, mas, tipo, você come de graça. Aí quando você vê, sei lá, alguma pessoa da sua família, alguém dos seus amigos, eles falam, mano, você come aquela mesa toda, tipo, de graça. Tipo, que trabalho perfeito, é meu sonho. Entendeu? Então isso pra mim era, tipo, muito motivador. Só que tinha a contrapartida, né? Igual o Gabriel falou, que você vê todo mundo crescendo, todo mundo decolando, montando sua vida, comprando seu carro. E a gente ali, tipo, não vira. Uma competitividade muito grande, né? Então você fica nessa, né? Mas era, como eu falei, era um sonho, né? Então pelo seu sonho você batalha mesmo. Você abre mão de várias coisas e a gente sempre teve. É complicado, tipo, na época não era nem a gente né, complicado muito. não era nem a gente, tipo, como posso te falar, não crescer, é porque a gente não sabia por que não crescia, entendeu? A gente ficava na dúvida. Nossa, mano, esse Iguinho tá querendo aparecer. O Roletando São Paulo fez mais uma pergunta, vamos aproveitar então. Queria saber se já rolou do Gabriel aproveitar que tá gravando na balada pra flertar com alguma menina e pede pra ele contar da gravação no restaurante grego. Ó, primeira pergunta, não, porque... não, é sério, porque o que acontece? Quando a gente tá profissional, gravando... né? Exato. Tipo assim, é complicado, tipo, a pessoa tá pagando pra gente estar ali. E... pô, se eu faço uma coisa dessa, né? Querendo ou não, aparece ali depois, sei lá, alguém vê e aí, tipo, mano... porque querendo ou não, igual, tipo assim, a gente sempre grava, igual eu falei, né? No meio A cabeça no acontecendo. trabalho, foco ao trabalho. Vocês não têm um entretenimento, vocês querem trabalhar e só divulgar. fazer um trabalho. Então. Não, sim, mas tipo, a gente sempre grava, tipo, no meio do que tá acontecendo mesmo, a festa, ou a balada, ou o restaurante, tipo, tá no meio do movimento. Sim. Então, tipo, o pessoal tá ali, tipo, na festa, tá curtindo e tal, só que a gente tá trabalhando. Os donos da balada estão trabalhando, eles estão observando ali, tipo, quem eles contrataram também. Então tem esse lado profissional que a gente mantém, grava e tal, tipo, de repente a gente vai pegar, sei lá, uma taça de gin e vai fazer um vídeo bebendo. Bebeu ali e acabou, entendeu? E Devolve, tipo, vai ficar, tipo, o rolê inteiro lá curtindo. Aparece nos vídeos, ele não fica bebendo na balada, entendeu? Depois que a gente... É aquele golinho só pra mostrar só na gravação, é um roteiro, né? Pra fazer o vídeo. É interessante isso. É o nosso assessor. É o Zinho. O Ian é o assessor de vocês. Agora dessa gravação do restaurante grego, nem eu sei, porque esse dia eu não tava. Eles foram gravar junto. Não, aqui a gente foi gravar no restaurante grego, mas exatamente. não sei o que tem Aconteceu demais. alguma coisa? Não. Que eu não tô sabendo, nem eu tô sabendo. Não que eu me lembre também. Bom, o Breno Rodrigues Moreira, ele fez uma pergunta aqui também. Quando foi que eles perceberam que a página atingiu um patamar diferente? Foi por algum acontecimento? Algum famoso já reconheceu? O que deu, assim, o ápice da página que pra vocês, assim, realmente agora a gente tá famoso? Olha, a gente pensar, não, a gente tá famoso, acho que até hoje a gente não se comporta como se fosse pessoa famosa, não. Mas eu acho que a gente viu, assim, que a página tava num patamar diferente pra gente conseguir bater 100k, né? Foi um marco simbólico pra gente, falou, não, agora realmente a página tá diferente, pelo menos pra mim. Porque até o João acha, mas quando a gente tava com 70 mil seguidores, a gente já começou a se planejar. Então, assim, quando a gente bater 100 mil seguidores, vai ser a época que a gente vai começar a pensar em migrar do nosso antigo emprego pra poder sair. Então, praticamente, pra mim, eu concordo também. Vocês viram um sustento ali. Que a gente falou, não, com 100 mil seguidores dá pra sair do emprego pra trabalhar só com a internet. Certo. Foi a partir daquele momento ali. E não faz tanto tempo, né? Foi agosto do ano passado. Foi pouco A gente tempo. bateu 100k, a gente bateu um 100k em agosto e saímos do emprego em praticamente um ano e setembro, meio outubro. pra bater 100k e depois... Depois que a gente aprendeu como é que fazia, aí... Uma curiosidade. Como que foi pra família de vocês aceitar? Como que foi a reação deles quando vocês viraram pra eles e falaram, olha, eu vou sair do meu trabalho, vou deixar de ser CLT, vou trabalhar aqui com a minha página? Conta aí, que João. foi? Conta pra você.
acho que é melhor que a gente começar pelo começo, né? Assim, o comecinho mesmo, tipo, quando eu comecei a página ali que eu falei pra minha mãe, né? Que a gente tava gravando os vídeos e tal. O começo, assim, ela ainda não assimilava tão bem e tal. Mas eu acho que depois que a gente já tava ali beirando 100k, ela já tinha entendido, já sabia como que era o processo. Porque basicamente eu não paro em casa, né? Minha mãe não me vê mais direito. Então, assim, quando ela viu ali que eu já tava com esse processo bem desenvolvido pra sair do meu antigo emprego e tal, aí já tinha outra cabeça, ela já tinha entendido como funcionava, entendeu? Aí já foi mais tranquilo pra ela aceitar, né? Mas no caso... A minha família sempre... Foi difícil. Pra mim, minha família sempre apoiou, porque eu trabalhava... A gente nunca trabalhou registrado, CLT mesmo, né? Eu trabalhava em empresa de família, eu tenho uma empresa de autopeças pequena lá em Osasco, e eu sempre trabalhei lá desde os meus 14 anos. E aí, em 2018, quando eu saí do colégio, eu fiquei só lá, agora em período integral, e foi assim até o momento que eu saí da página. E o que acontece? Eu comecei como vendedor no balcão, que a gente vendia as peças, e depois eu fui pra parte de administração no escritório, que eu cuidava de nota fiscal, tabela de Excel, essas coisas. Ou seja, eu fazia um trabalho de confiança, eu tinha acesso aos valores da empresa, pagava os funcionários, então era algo de confiança. E por ser uma empresa familiar e pequena, não tinha mais estrutura de ter um sistema extremamente seguro, robusto, Sim. que fosse evitar de uma pessoa mal intencionada de pegar dinheiro da família, nem nada. Então eu era essa pessoa de confiança. E aí quando eu comecei a comentar de sair da página, embora minha família sempre de sair da página, de sair do emprego, embora minha família sempre apoiasse, eles tentaram ainda me segurar um pouquinho ainda na empresa para que eu conciliasse meu trabalho Sim. com o trabalho da página, né? Mas com o tempo a gente foi percebendo, eu já sabia, eles foram percebendo que não ia ser possível por causa do deslocamento, né? A gente vai gravar às vezes muito longe, tem que ficar fora 2-3 dias, aí como é que eu vou pagar um funcionário? Às vezes, tô longe, Sim. e eu vou pagar uma pessoa, não tem Querendo como, ou não, né? ele tinha muita responsabilidade, né? E era um Não dá trabalho pra de você confiança. não dá pra você levar assim sei lá, na brincadeira, assim, tipo, quando der, você faz. Tem que estar ali, né? Você era uma pessoa Era uma pessoa importante. de confiança. Ali, E aí eu exatamente. tinha que colocar outra pessoa no meu lugar também. Uhum. E aí esse processo foi um pouquinho mais... os dois lados queriam a mesma coisa, só que foi um pouquinho mais difícil a gente conseguir encontrar quem Uma poderia solução, ficar no meu né? lugar ali, entendeu? O Mas depois a gente equilíbrio, conseguiu, Uhum. tinha outra pessoa que trabalhava lá também que era de confiança, aí eu ensinei essa pessoa umas 2 semanas, sei como é que faziam as coisas. Pra migrar. Aí pra migrar, e aí ali no meio de setembro, comecinho de outubro, a gente saiu do emprego e aí a gente falou, mano, vamos agora focar só na página. Porque o Instagram, ele não monetiza, né? Pra gente. A gente depende das publicidades que a gente fecha com os restaurantes. E aí, com 100 mil seguidores, a gente já conseguiria, né, colocar ali um valor do nosso trabalho que fosse mais legal pra conseguir se manter sozinho, entendeu? Vocês atualmente estão só no Instagram? Vocês também estão no TikTok ou em outra rede social? A gente tá no Instagram, YouTube, Kawaii, TikTok... Falei TikTok, não? Aham. É 4 redes sociais. São 4 redes. A que mais faz sucesso é o Instagram, então. Que a gente foi o pioneiro, né? A gente começou pelo Instagram, então acabou que popularizou primeiro. E a gente viu que dava pra monetizar, né, no TikTok. Uhum. A gente não ia ter dificuldade nenhuma, porque o material que a gente produz pro Instagram é o mesmo que a gente vai soltar no TikTok. Então a gente só ia ter que começar a alimentar as outras redes sociais. Aí foi que a gente começou a aproveitar o material e postar em todas as redes. Interessante. O Ian Cardoso fez mais uma pergunta aqui. Professor. É o assessor. Qual a parte mais difícil de gravar em lugares que são normais? E como vem diferencial onde ninguém vê? Então, essa pergunta É uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. A resposta para isso é que a gente, por trabalhar com internet, já tem uma referência de conteúdos que vão bem e conteúdos que não vão tão bem. A gente já sabe já o que poderia funcionar para um restaurante e o que não poderia. Só que muitos donos de restaurante, agências de marketing, eles ainda têm uma mentalidade um pouco mais antiga, sabe? Tipo, a gente às vezes quer passar uma sugestão, olha, o que você está querendo divulgar com a gente é legal, mas talvez não vai dar tão certo para um conteúdo de internet. Vamos fazer dessa forma? E aí a gente dá sugestões de promoção, de conteúdo, só que nem todos os lugares aceitam isso. Às vezes falam, não, vamos fazer do nosso jeito. Por exemplo,
Pô, vai num... A gente pode dar um exemplo aqui de um lugar chamado o Cu do Padre. Já ouviu falar desse bar? Foi muito famoso em Pinheiros, um bar das batidas. Não conheço. É o cu do padre. O Padre, porque fica perto de uma Bem igreja. descontraído. É isso. E lá, tipo, era um É bar muito das famoso. batidas. É um bar muito famoso aqui em São Paulo. Famoso. Muito Acho que tem famoso. mais de... Putz, deve ter mais de 50 anos esse bar. Inclusive, minha mãe já foi lá, já, como cliente, tipo, com 18, 19 anos. Eu nem imaginava que existia, eu. E ela... E, tipo, é muito antigo já. E lá era um bar que é muito famoso pelas batidas. É. Quando a gente foi chamado lá, a gente foi chamado para poder divulgar um almoço deles que não tava vendendo muito. Mas, pô, se não tá vendendo muito, é porque não é o que o público deles realmente quer consumir. Interessante. Então, a gente podia fazer o vídeo, se a gente não tivesse talvez essa noção, indo no Cu do Padre e divulgando o almoço deles, fazendo um vídeo, esse aqui é um bar com almoço executivo muito barato, só que não. Aí a gente começou o vídeo falando da história do bar, por que tinha esse nome, por que eles eram famosos, e no final a gente coloca o produto que a gente quer vender. Não é que nem a gente fala, tipo, a gente faz um funil de conteúdo, começa no topo com algo que todo mundo tem interesse, ali no meio a gente faz uma conexão e no fundo a gente faz a venda, entendeu? A gente não começa já falando que a pessoa quer vender logo de cara. A gente tem que conduzir a pessoa que acompanha o conteúdo até a venda no final. Né? E o começo tem que ser sempre aquilo que é o mais atrativo, não o que a pessoa quer que o outro lado compre, entendeu? Então, eu acho que o difícil é você conseguir, muitas vezes, convencer os donos dos lugares a testar algo diferente e criar esses conteúdos, né? Porque você é um lugar assim, fala assim, é muito bom, mas é normal. Concorrência muito grande. O que dá pra fazer de diferente aqui? Aí você tem que puxar referência, tem que saber conversar com o dono do lugar, de uma forma também que ele não se sinta ofendido, de falar assim, então, posso falando que meu restaurante não é bom? Não, tipo, não é isso, é assim. Então, acho que é mais isso, entendeu?